Deus te abençoe, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta aqui para dar continuidade ao mini cursinho, um mini treinamento de evangelismo e discipulado infantil, certo? Eu vou iniciar tirando a dúvida que eu fiquei comigo mesma no vídeo anterior, quando eu falei que os crentes de Tessalônica ou Bereia eram mais nobres porque estudavam a palavra. Eu fiquei em dúvida se eram os de Bereia ou de Tessalônica, mas são os de Bereia mesmo, viu? Eu vou ler aqui para vocês. É Atos, louvado seja Deus. Atos capítulo 17, que diz assim, o versículo 10 e o 11, certo? E logo de noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Tendo eles ali chegado, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda a avidez, examinando diariamente as escrituras para ver se estas coisas eram assim. De sorte que muitos deles creram, bem como bom número de mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Louvado seja Deus. Então, exatamente, eles se converteram porque examinavam as escrituras, não se contentaram apenas em ouvir, certo? Então, dando continuidade, nós vamos falar sobre o que estava prevalecendo ali em Israel, quando o profeta Oséias falou, né? Ali no capítulo 4, versículo 2, o que era que prevalecia ali? Matar, roubar, adulterar, violências e homicídios, né? Então, hoje, a situação não é diferente. Todos vivem com medo, vivem desconfiados, né? As nossas casas são com grades, achamos pouco, colocamos cerca elétrica e agora é aquelas câmaras, né? As câmaras de vidro, a cidade em si está cheia de câmaras, né? Louvado seja Deus. Então, o aumento da violência tem crescido, né? E também estão aí os filmes, as novelas, né? Os livros, né? As revistas, as conversas do dia a dia, os noticiários e a conversa dentro da própria casa, né? Então, pai e mãe, você tenha muito cuidado com o que seu filho está vendo, está lendo, está assistindo. O computador hoje nós temos à mão, o mundo em nossas mãos, né? Para a glória do Senhor, eu faço bom uso do meu computador, né? Eu sei usar, no temor do Senhor, eu acesso os sites assim, mas que as informações venham me trazer bênção para a minha vida, para os meus, e também eu ter conhecimento para também agora estar repassando para vocês, certo? As pessoas tem vídeos, eu vejo aí, quer dizer, sai no noticiário, filmes que foram proibidos no exterior, livros, e são liberados aqui no Brasil, né? Então a gente tem que vigiar, tem que ter muito cuidado. O tal do Harry Potter, né? É uma super vendagem. As crianças nos colégios, elas sabem tudo da vida daquele menino, né? Pervertido, mas elas não sabem nada de Deus, né? Não sabem nada de Jesus Cristo. Louvado seja Deus, né? Eu vou ler aqui em Gênesis capítulo 4, o versículo 7. Olha só o que o Senhor falou para Caim, não é? Louvado seja Deus. Veja só aqui no versículo 7. Ele disse assim, ó, o 6, eu vou ler o 6. Então o Senhor perguntou a Caim: por que te iraste e por que está descaído o teu semblante? Nada se esconde do Senhor, né? Porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante?
E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Sim, a gente está sujeito aqui a pecar, ter maus pensamentos, mas tomar atitude, completar aquilo que veio na nossa mente, não, né? A gente deve repreender em nome de Jesus, né? A gente deve repreender, né? E ali Caim não vigiou, foi o primeiro homicídio, né? Relatado na Bíblia. E nós vemos aqui outra passagem, louvado seja Deus, no profeta Isaías, né? Isaías, ele é também chamado profeta messiânico, foi o que mais profetizou acerca de Jesus Cristo. Mas olha o que o Senhor fala aqui através dele, no capítulo 33, versículo 15 e o 16. Olha só: aquele que anda em justiça e fala com retidão, aquele que rejeita o ganho da opressão, que sacode as mãos para não receber peitas, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue, e fecha os olhos para não ver o mal. Olha o que é que acontece com esse que rejeita todo tipo de maldade, né? Tanto não praticar, como não ver, nem ouvir falar, não gosta. Este habitará nas alturas, louvado seja Deus. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, dar-se-lhe-á o seu pão, as suas águas serão certas. Louvado seja Deus. Toda a necessidade dele será o quê? Será suprida. Louvado seja Deus, né? Então vamos passar aqui para o outro item, que é exatamente, ainda dentro do texto, né, do que nós lemos em Oséias, o que era que estava acontecendo ali, porque o Senhor falou para ele, que disse assim: a minha contenda é contigo, sacerdote. Ele era o líder espiritual, né, da igreja de Israel ali, né? Louvado seja Deus. E o que era que estava acontecendo? Liderança irresponsável. O povo não tinha conhecimento de Deus. O povo estava desviado, né, do caminho do Senhor, né? Então, como nós estamos falando aqui para a criança, então veja bem, o pai, pelo seu exemplo, poderá salvar ou arruinar o seu próprio filho. Em Israel, os líderes estavam desviados do padrão de Deus, totalmente incapacitados para guiar o povo, né? Então, nós estamos assim estamos vendo hoje, né, uma geração de cristãos que conhece a verdade, mas não vive essa verdade, né? A gente tem visto corrupção aí nos altos escalões, né? A gente vê aí, de tempos em tempos é descoberto, né? Aí vai a julgamento e tem as demissões aí, tem sido feito prisões, né? A gente vê ali na segunda carta de Timóteo, né, no capítulo 3, falando na corrupção dos últimos tempos. Nós estamos vivenciando esse tempo, né? O Senhor, pela sua onisciência, já dizia para os seus servos, né? Vamos ler aqui em Mateus, louvado seja Deus, Mateus, capítulo 18, versículos 6 e 7. Vocês vão abrindo aí, Mateus capítulo 18, versículos 6 e 7. Veja só: mas qualquer que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e se lhe submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos tropeços, pois é inevitável que venham. Mas ai do homem por quem o tropeço vier, né? Aquele que se deixa escandalizar, que provoca o escândalo, né?
o Senhor, ele vai prestar conta sim com o Senhor, né? Ele disse, Jesus Cristo disse, ai daquele, né? Eu tive um aluno que um dia ele estava, a gente saindo ao término da escola, então descendo para ir lá para o templo, né? Para a gente fazer, recitar, dizer ali no final da escola bíblica, o título da lição e o textuário, né? E aquela criança ali descendo as escadas, ela colocou o pé para que os seus coleguinhas caíssem. Olha só que perigo, né? E fazendo uso de violência, né? E ali, aí meu esposo nesse dia tinha ido me ajudar, que eu estava só, e ele disse assim, eu vou dizer a seu pai. Ele disse, meu pai está em casa bêbado. Eu vou dizer a sua mãe. Minha mãe deixou meu pai. Eu vou dizer a sua avó. Minha avó não liga, ou seja, não tinha quem dizer, né? Só a misericórdia do Senhor, né? Então, se essa criança, ela não abrir o coração para o Senhor entrar, Deus, o Espírito Santo trabalhar na sua vida, vai ser um caos a vida futura dessa criança, né? Louvado seja Deus. Vamos ver ainda aqui em Mateus 23, versículo de 1 a 3. Diz assim, então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos, dizendo, na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Portanto, tudo o que vos disserem, isso fazei e observai, mas não façais conforme as suas obras, porque dizem e não praticam. Muitas pessoas deixam de seguir, caminhar, né, a sua vida espiritual, caminhar, evangelizando, ganhando almas para Jesus, porque por causa dos maus exemplos. Mas olhe para Jesus, me aponta um erro, não tem um, né? Eu me lembro agora, um fato que aconteceu há muitos anos, quando meus filhos eram crianças, eu não lembro o porquê. Então, na hora do almoço, eles fizeram alguma coisa que eu corrigi na hora. E eles disseram, mas mamãe, papai não faz assim? Eu disse, epa, espera aí um pouco. Tudo bem, seu pai faz assim, mas seu pai não agiu correto, né? Você vai imitar o seu pai, seguir o exemplo do seu pai naquelas coisas certas, né? Então, seu pai fez, mas hoje não faz mais, né? Então, você tem que imitar as coisas boas que o seu pai faz, não é verdade? Louvado seja Deus. Então, dando continuidade, né? A restauração, ela só pode vir do Senhor, né? Lá em Oséias capítulo 14, versículo 9, né? Então diz que sábios e entendidos, eu vou comentar um pouco a respeito disso, né? Depois, são aqueles que se voltam e se arrependem, né? Então o que é que acontece com as crianças que são abusadas? Nós temos escutado no noticiário, então a criança, ela confia no seu pai, na sua mãe, na sua avó, na sua tia, no seu irmão, mas tem acontecido abusos, né, por parte dos familiares, né, coisas terríveis, né, padrastos, né. Então a criança que foi abusada, essa criança, além da palavra do Senhor, que com certeza vai restaurar essa criança, ela vai se perdoar a si, né, pelos pensamentos negativos que ela tem, assim, um repúdio que ela ficou em relação a ela mesma, né, de rejeição, vai perdoar aquela pessoa que lhe ofendeu, né, ela vai reconhecer que tem um problema e que precisa de uma ajuda, né, louvado seja Deus. Ela precisa, sim, eliminar a raiz de amargura que tanto perturba aquela criança, né? Então, chegou a hora de você pedir, com certeza você vai orar, você vai jejuar por essa criança, mas você vai precisar da orientação, da ajuda de um psicólogo, né? Uma pessoa preparada, que estudou na ciência humana, né? O conhecimento humano, e ela tem os passos de como se lidar com uma situação que passou por um problema terrível desse, né? Filhos de pais, crianças
que os pais estão divorciados, né? Ela precisa também ter a orientação do psicólogo, porque a princípio a criança ela se sente culpada, assim, pela separação dos pais, a princípio, né? Então é um abalo muito profundo na vida da criança. Ela precisa também de ter uma orientação por parte do psicólogo, né? Crianças envolvidas com o ocultismo, né? Então, a criança, ela precisa ser esclarecida que agindo dessa maneira, procedendo assim, está errando o alvo, ou seja, ela saiu da direção de Deus, ela desagradou a Deus, ela pecou, né? Então, ela vai mudar, né, de opinião, de pensamento, né? Mudar a atitude agora depois que ela for ensinada. Ela precisa ser ensinada, certo? E nós vemos aqui em Deuteronômio capítulo 18, versículo Deuteronômio versículo 18, capítulo 18, versículos, deixa eu ver aqui. De 10 a 13, não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte o espírito adivinhador, nem quem consulte o mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz estas coisas é abominável, que o Senhor que faz estas coisas é abominável ao Senhor, e é por causa destas abominações que o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Louvado seja Deus, né? As crianças drogadas também, elas precisam passar por um tratamento psicológico, precisa ser esclarecida pela palavra, precisa ser dito para ela que ela foi criada para a glória do Senhor, está lá em Isaías 43, versículo 7, né? E essa criança, ela precisa ser tratada, né? Para ela ser liberta desse vício, né? E então, concluindo essa primeira parte, as leis do Senhor são justas, né? Pecou, a pessoa vai passar com certeza, assim, experimentar as consequências do pecado, né? Então, sábios e entendidos são aqueles que se arrependem e se voltam para Deus, né? Romanos 8, você lê, que diz assim: louvado seja Deus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? E 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Provérbios 9, o tempo já se foi, viu? Provérbios 9, 8 e 9. Não repreendas ao escarnecedor para que não te odeie. Repreende ao sábio e amar-te-á. Instrui ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. Louvado seja Deus. E ainda em Atos 17, louvado seja Deus, versículo 30 e 31, que diz assim, ó: mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam, porquanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que para isso ordenou, e disso tem dado certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Jesus Cristo disse: a quem muito for dado, muito será cobrado, e a quem pouco for dado, pouco será cobrado, né? Então, a criança, ela faz muitas vezes pensando que está agindo corretamente, mas quando ela toma conhecimento da verdade, é necessário haver um arrependimento e se voltar para o Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.